Nos últimos 2 dias de uma viagem de 2 semanas pela Ásia Central, o Pho finalmente conheceu o lugar que despertou o sonho de viajar por essa parte do mundo. Uma cidade misteriosa, com contrastes marcantes e construída numa região pouquíssimo povoada, no coração do Cazaquistão. Astana foi a última parada do Pho na incrível Ásia Central, dado que a capital cazaque fica bem afastada de outros possíveis destinos e tem uma boa opção de voo para a Europa Ocidental, de onde conseguimos voltar para o nosso Brasil. A Air Astana opera uma rota diária para Frankfurt, um dos principais hubs aéreos do velho continente. Mas antes disso, obviamente, nós saímos de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão, para a capital Astana, voando com a mesma Air Astana, companhia que nos surpreendeu demais pelo serviço e comodidade nos voos. Uma coisa que a gente tá vendo pela primeira vez aqui na Air Astana é você sentar encostado na parede e ainda assim o banquinho ir para trás. É maravilhoso! E depois de 1h30 de voo mais ou menos saindo lá de Almaty, chegamos finalmente em Astana, a capital do país desde 1997, substituindo justamente Almaty. A cidade foi totalmente construída no meio da estepe do Cazaquistão, que é o bioma predominante aqui no país. Traduzindo para vocês, é no meio do absoluto nada, é uma cidade completamente diferente de tudo que a gente já viu. Vem com o Pho que eu vou te mostrar. Bom, a nossa primeira parada aqui em Astana era para ter sido o Palácio Presidencial. Só tinha uma penca de policiais lá, só a gente andando. Assim que a gente foi atravessar uma rua, um cara já foi abordar a gente, a tourist, falou uma coisa em russo, indicou um caminho pra gente e não deu pra sequer se aproximar lá. Eu consegui pegar umas imagens de alguns prédios próximos aqui que são bem famosos, mas no máximo foi isso. Ali é uma região realmente bem policiada e tem muito vídeo no YouTube falando que essa cidade é deserta, que não tem pessoas e já não é essa a nossa percepção aqui. Tem bastante carro, ontem a gente pegou trânsito pra chegar do aeroporto pro nosso hotel. Tem gente andando aqui e hoje é feriado aqui também. Nós estamos gravando dia 1º de maio, é feriado aí no Brasil e aqui também. A capital aqui é dividida em 2 partes, basicamente a cidade nova e a cidade antiga. Onde a gente está agora, bom, claramente é a cidade nova e aqui é a principal avenida onde ficam as principais construções, a avenida mais viva. Se liga no semáforo aqui de Astana, ele fica feliz ou triste dependendo da cor. Eu acho que os cazaques estão a fim de ganhar a Copa do Mundo. Olha o formato do principal monumento turístico da cidade. Fala se não é a Taça da Copa. Além de parecer a Taça da Copa, o Bayterek, que está aqui atrás de mim, simboliza o renascimento e a prosperidade do Cazaquistão, representando uma árvore segurando um ovo dourado no topo. Uma coisa muito legal de notar é o quão limpa é a parte nova aqui da cidade. Também não é à toa, a quantidade de pessoas limpando aqui não é brincadeira. A gente viu um monte por aí já, mas você não vê nada de lixo na rua, absolutamente nada. Entre o final da década passada e o começo dessa, a cidade de Astana não se chamava Astana, se chamava Nur-Sultan, em homenagem ao antigo presidente e primeiro presidente, desde que o Cazaquistão se tornou independente, Nur-Sultan Nazarbayev, que nomeia várias coisas aqui na cidade, incluindo, por exemplo, o aeroporto. É hora do momento mais aguardado de todas as cidades que a gente visita, principalmente por ela, sempre super empolgada em buscar as camisetas de futebol locais aqui de Astana. São 2 que eu tô atrás, a da seleção do Cazaquistão, porque eu não achei lá em Almaty, e a do FC Astana, que é o clube local. O único problema é, não achei nenhuma loja na internet do clube do UFC Astana, muito menos da seleção do Cazaquistão, mas achei uma loja chamada Life Football, que a gente já tá chegando pra ver se eles têm as camisas, e principalmente se eles têm originais, porque tem vários feedbacks muito bons lá no Google Maps, enfim, vários aplicativos, mas tem alguns falando que as camisas podem ser falsas, então eu vou ter que dar uma analisada boa ali, mas vamos lá, vem com o Pho. Achamos a camisa do Cazaquistão e aqui dá pra colocar nome e número. Não tem a do time, mas a da seleção tem. A gente vai colocar o nome e número de um cara bem aleatório, que é do jeito que eu gosto. O que eu acredito que tenham falado que são camisas falsas são essas retrôs aqui, ó. Tem algumas camisas retrô, essas daqui são da seleção do Cazaquistão, tem algumas outras ali, por exemplo, ali atrás tem uma do Manchester United, que aí realmente são camisas retrôs, não são camisas de jogo.
esperando a camisa ficar pronta. Sendo completamente honesto, mesmo colecionando camisas de time há 19 anos, o Fô não conseguiu chegar a uma conclusão sobre a originalidade das camisas e, sinceramente, comprando uma camisa da seleção cazaque na única loja de futebol da capital, pela primeira vez eu preferi me contentar com o benefício da dúvida. Camiseta da seleção do Cazaquistão adquirida, deste cidadão chamado Bistrov. Eu não conheço ele, não conhecia até comprá-la. Quantas pessoas você conhece que tem uma camiseta da seleção do Cazaquistão comprada no Cazaquistão? Como o brasileiro não desiste nunca, a gente foi até o estádio do FC Astana para ver se tinha alguma loja, mas ficamos só com a vista de fora da arena mesmo. E não poderia faltar a clássica thread. Presta atenção, porque você não está em Dubai, você está no Cazaquistão. Caros viajantes, uma certeza que vocês podem ter é que algum ponto turístico do lugar para onde vocês vão estará em obras. Como, por exemplo, aqui a Ópera Nacional do Cazaquistão. Mais uma, a gente sempre passa por isso, né? É isso, olha a empolgação dela. O Guinness Book Livro dos Recordes está cheio de coisas aleatórias e talvez uma das mais aleatórias seja justamente o centro de entretenimento Khamchatira, aqui atrás de mim, que é a maior tenda do mundo. E a primeira coisa que a gente encontra aqui dentro da maior tenda do mundo é um grande shopping. E olha só, aqui dá pra ver direitinho o formato de tenda, né? A estrutura da tenda. A gente sabe que aqui dentro também tem um parque aquático e pelo que a gente tá vendo, ele fica ali em cima. Talvez não dê pra ver na câmera, mas ali tem uns desenhos que dão a entender que ali fica o parque aquático. Quem assistiu meu vídeo em Tashkent se lembra da dica de ouro do Fô. Se você precisa de um banheiro, vá até um shopping. She looks Kazakh. Everyone thinks she's Kazakh. A gente tá num Yandex aqui, o cara já perguntou de onde a gente é, do Brasil. E pô, já falou o nome de todos os jogadores. Vini Júnior, Neymar, Endrick, Rodrigo. Pelé, perguntou se a Bibi é Kazakh. Endrick good. Endrick good. Dica prática para quem vier para cá. Astana é uma cidade muito grande, muito larga. A distância entre os lugares é muito maior do que aparenta ser no mapa. Eu caí um pouco nessa, tá? Achei que ia dar pra fazer tudo andando, a gente já teve que pegar 2 Yandex aqui e provavelmente vai ter que pegar mais. Então se prepara para andar bastante. Eu já mencionei em outros vídeos que o Cazaquistão é um país islâmico, por mais que você sinta pouco isso no dia a dia, observando as pessoas, onde você mais sente, na verdade, é na grandeza das mesquitas, como essa daqui, a mesquita Hazrat Sultan. Welcome to Kazakhstan! Uma das coisas mais interessantes aqui de Astana é a arquitetura no geral. Vocês vão ver que tem vários prédios muito loucos para os nossos padrões. Por exemplo, nessa praça aqui que a gente tá, lá no fundo a gente tem o Museu Nacional do Cazaquistão, a gente tem o Palácio da Independência, a gente tem a Universidade Nacional de Artes e são vários outros prédios, alguns aleatórios que a gente acha que são prédios residenciais ali no fundo. Tudo muito diferente do que a gente está acostumado a ver. A melhor época para visitar Astana é qualquer uma que não seja o inverno, pois os termômetros podem facilmente atingir menos 30 graus Celsius. Nós viemos no comecinho de maio e pegamos, além de bastante sol, temperaturas amenas, entre 4 e 20 graus. E aí, a gente andando aqui no meio do Cazaquistão, encontramos uma gravação ao vivo de um jornal nacional, pelo jeito, ao vivaço aqui no meio da praça. Eu não sei se era um jornal nacional, uma suposição minha, mas parece ser. Depois de mais ou menos metade de um dia passeando aqui em Astana, a gente já tem uma definição para a cidade, megalomaníaca, porque tem gente nas ruas, a gente vê as pessoas passeando, mas olha a quantidade de prédios grandes que a gente vê aqui nessa praça, por exemplo, aqui na parte nova da cidade. É muito apartamento para as pessoas morarem, para as pessoas trabalharem e não tem gente para isso aqui, pelo menos na parte nova da cidade. Chegando aqui no Palácio da Paz e Reconciliação de Astana, a Bibi achou que ia ser forçação de barra, mas dá pra continuar a thread se vocês quiserem. Você não está no Egito, você está no Cazaquistão.
Dica prática para quem vier aqui para Astana: quando vocês chegarem no Palácio da Paz e Reconciliação aqui atrás de mim, venham para a parte que fica acima da entrada para vocês poderem ter essa vista aqui de praticamente toda a Cidade Nova. Como a cidade é muito plana, vocês conseguem ter uma vista muito ampla daqui que não dá para ver muito bem na câmera, mas acredita em mim, é bem bonita. A gente veio agora para um restaurante chamado Rubai, aqui numa avenida chamada Turan Avenue, que é uma avenida cheia de restaurantes de diversos países, diversas nacionalidades, para provar o plov aqui do Cazaquistão. Se vocês viram meus vídeos do Uzbequistão, vocês sabem que o plov é um prato típico do Uzbequistão, mas que na verdade atravessa países. Ele é muito típico aqui também do Cazaquistão, e a gente vai ver qual que é melhor, o do Uzbequistão ou o daqui. E uma entrada bem típica aqui do país, pelo que a gente tá vendo, é esse pãozinho frito que a Bibi já devorou aqui, comeu vários, e nesse caso aqui ele veio até com essa manteiguinha bem gostosa, bem bastante manteiga. Chegou o plov, hora de provar o prato típico do Uzbequistão aqui no Cazaquistão, e a Bibi pediu ali uns dumplings, estão com uma cara boa, tá feliz? Continua muito saboroso que nem no Uzbequistão, mas eu sinto ele mais leve aqui, mais fácil de você comer ele inteiro, porque é um prato bem parrudo, né? Eu gostei muito. E os dumplings, Bibi, como estão? Top? Gostou bem. Aqui na frente do Nur Alam Museum, que é essa bola gigante atrás de mim, olha quanta criança tem brincando nesse parque. Muito mais cheio de vida do que reportam por aí. What's your name? Brazil. Send a message to Brazil. Última parada do nosso primeiro dia aqui em Astana, e não poderia ser outro lugar senão ela mesma, a maior mesquita da Ásia Central, a Grande Mesquita de Astana. A Grande Mesquita de Astana levou 3 anos para ser construída, começando em 2019 e terminando em 2022. Uma obra bem recente que empregou mais de 1.500 pessoas na construção da segunda maior mesquita fora do Oriente Médio. Ela não é a mesquita mais rica em detalhes que eu já vi, mas a grandiosidade desse domo do interior dela é absurdo. A mesquita foi construída numa área extremamente ampla, deixando todo o complexo ainda mais grandioso. Com certeza ela é um dos templos religiosos mais bonitos que eu já conheci. E ao anoitecer, a mesquita fica assim. Muito bem, guerreiros e guerreiras, começando o nosso segundo dia aqui em Astana, pegamos um Yandex até o Central Park aqui da cidade, não para explorar o parque, mas sim para atravessar essa ponte que a gente tá agora, saindo da Cidade Nova para Cidade Antiga. Não isso aqui que tá do lado, tá? Isso aqui não é nada antigo, mas atrás desses prédios a gente tem a parte antiga de Astana para explorar um pouco dos dois lados da cidade. Vem com o Fô! Astana foi fundada pelos russos em 1830 e a cidade antiga abriga diversas casas significativas para a história da capital, como o edifício do Conselho Municipal, a Corte Militar e a Prefeitura de Astana. Percepção orgânica da parte antiga da cidade. É uma cidade normal, até desenvolvida para os padrões da Ásia Central, do leste europeu, enfim. Só não é uma cidade de 2050 super futurística que nem a parte nova aqui da cidade. Uma das coisas mais malucas daqui é o trânsito, tanto do Cazaquistão quanto do Uzbequistão. Nos dois países a gente viu acidente em absolutamente todas as grandes cidades. E aqui mais um. Olha o carinha ali conversando um com o outro, o busão tá passando e ali tá o outro carro parado. É muito comum a gente ver esses acidentes nessas intersecções, porque os carros eles podem sair dessa faixa aqui, por exemplo, e cruzar
pra lá ao mesmo tempo que os carros dessa faixa daqui estão passando o farol normalmente. A cidade antiga já está até pronta para o turismo. Olha só esse monumento maravilhoso para dar mãozinha, para Bibi tirar uma foto, bem turista. A gente está passando agora por um monumento aqui na cidade antiga em homenagem aos mortos da Grande Fome Cazaque, no começo da década de 30. É muito similar ao Holodomor ucraniano, né? Uma grande fome causada, dentre outros fatores, por políticas do Estado Soviético. E aqui no Cazaquistão foi muito parecido. Mais de 1,5 milhão de pessoas morreram nessa época por conta da grande fome que aconteceu naquela época. E a gente tem esse monumento aqui que, inclusive, tem pessoas bem magrinhas ali sendo representadas. É uma parte bem triste aqui da história do país. Outra coisa que a gente viu demais aqui foram esses balanços ao redor de toda a cidade, não só na parte antiga, mas na parte nova também. E finalmente, a criança feliz achou um para ela brincar. Grosseiramente falando, dá pra dizer que a cidade antiga e a cidade nova são divididas pelo rio Ixim, que cruza a cidade. E a vista dele daqui, quando você sai da cidade antiga, é bem bacana. Astana é uma cidade super agradável de se caminhar e agora a gente está passando por uma ponte chamada Atiral Bridge, 100% feita para pedestres, bem futurística que nem a parte nova da cidade. Me lembra muito por fora a Millennium Bridge lá de Londres, mas o mais interessante é ver ela aqui de dentro mesmo. Como em todas as capitais da Ásia Central, não podia faltar a bandeira megalomaníaca para mostrar o orgulho nacional do povo cazaque. Durante todo o nosso passeio aqui em Astana, a gente percebeu que a cidade está se preparando para alguma coisa. Muita obra, muita via fechada, muitos policiais por todos os lados. E a gente acabou de entender, vendo essa propaganda, do que se trata. Que é o dia 9 de maio, é o dia da vitória, né? Onde os russos, principalmente, comemoram a vitória na Segunda Guerra Mundial. Muito curioso também ver que os cazaques também celebram e eles estão preparando toda a cidade para esse evento, para essa festividade. E o Bayterek não é bonito só por fora não, aqui dentro, além de ter um cafezinho, o mais importante é ter a vista de toda a principal avenida Nursul Boulevard. Uma coisa muito legal que a gente vê daqui de cima é algo que eu já venho falando muito, que é o quão plana é a cidade. Se você reparar ali no fundo, normalmente para quem mora em São Paulo, a gente tá acostumado a ver umas montanhas ali no fundo da nossa paisagem e aqui parece o mar, é um infinito de plenitude, digamos assim. E aqui dá pra ver, realmente a gente tá dentro do globão dourado do Bayterek. Geralzão do passeio de subir aqui no Bayterek. É barato pra subir, dá mais ou menos $4 por pessoa, vale a pena por mais que seja bem pequenininho, porque as vistas são muito boas e as fotos ficam incríveis. Dá uma olhada em algumas que eu tirei aí. E venta muito mesmo, vocês viram, até tive que colocar proteção contra o vento aqui no meu microfone e a gente teve que colocar mais blusa, sendo que tá 18 graus aqui. Venta muito na cidade, como eu disse, muito plano. O vento vai pra lá e pra cá sem nenhuma barreira. Tem uma coisa me deixando muito curioso aqui no centro de Astana, porque sempre que a gente atravessa a rua, quando o farol de pedestres fecha, ele começa a tocar uma musiquinha. Aqui tem duas coisas que pode ser, ou é o hino nacional do país, ou é evidências deles aqui. Me diz aí no comentário o que vocês acham. Vocês devem se lembrar do Taken, o amigo que fizemos em Almaty dias antes de vir pra Astana. E ele nos explicou pelo direct do Insta que a música Atameken é um símbolo da identidade nacional e orgulho do país. No
nosso jantar de último dia, a gente resolveu colocar à prova um lugar muito curioso daqui, que é o McDonald's, que não se chama McDonald's, se chama I.M. Não sei exatamente por que ainda, vou tentar descobrir, mas não tem nenhum lanche diferente do nosso Mac não. A gente pediu aqui basicamente as mesmas coisas que se pede no Brasil, a única diferença é a tortinha, que no Brasil a mais comum acho que é de maçã, aqui é uma de cereja. 10 graus aqui em Astana, com o Baiterec aqui atrás de mim, você pode achar que a cidade não tá com mais comida, mas tá assim. Но все равно мне нужна ты. Apesar de fria, a iluminada Astana é uma cidade maravilhosa para se caminhar à noite. Foi somente aí que caiu a ficha de onde o Fô estava e o que aquilo significava para mim. Há pouco mais de 3 anos, quando eu me mudei para o apartamento onde eu moro hoje, comprei também uma nova TV que, sabe Deus por quê, toda vez que eu ligava, ia para um canal chamado Euronews, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas como eu tinha uma viagem planejada para a Europa, um mês depois eu resolvi começar a assistir. No intervalo entre os pequenos noticiários, sempre aparecia a previsão do tempo, mostrando num mapa com mais ou menos 9 cidades, mapa recortado do continente europeu, a máxima e a mínima de cada país. Mas o último mapa, especificamente, tinha só uma cidade completamente aleatória, perdida no meio do nada, chamada Nur Sultan, com uma mínima de menos 25 graus. Eis que Fofô se pergunta, que diabos é Nur Sultan? Comecei a pesquisar sobre a cidade, e então o Instagram, muito inteligentemente, começou a me impactar com vários vídeos mostrando diversas paisagens, comparando o Cazaquistão com diversos outros países, mostrando toda a beleza que esse lugar tinha. E nasceu o meu sonho de conhecer aqui. E depois de 3 anos, cá estou eu, na estranha Nur Sultan, na maravilhosa Astana, realizando esse meu sonho. Esse vídeo pode chegar para 100, para 1000, para 10 mil, para 1 milhão de pessoas. O que me importa de verdade é que algum de vocês se inspire, vendo eu realizar esses meus sonhos, a também realizar algum dos seus sonhos, que pode não ser Astana, talvez não seja o Cazaquistão, mas pode ser algum dos destinos pelos quais eu passei ou pelos quais eu vou passar. Então vem com o Fô, que eu te mostro para onde eu fui e para onde você vai. Fui!